Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Professor Luquinha, diretamente do Pro Floripa, que traz para vocês hoje uma dica muito importante. Uma não, várias dicas importantes para facilitar a leitura e a observação, assim como a análise de uma das obras obrigatórias para o vestibular 2020 da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, hoje nós vamos falar dos Milagres do Cão Jerônimo, uma obra que surpreendeu aos leitores pelo seu tema, ou melhor dizendo, os seus temas e a forma como as narrativas se desenvolvem. Tá? Então vamos começar pontuando um pouquinho sobre o autor. Péricles Prade, um autor catarinense, lança essa obra em 1971. Então, os 15 contos que pertencem aos Milagres do Cão Jerônimo, eles estão dentro de uma ótica cronológica, e também numa ótica temática. Quando eu falo isso, eu me refiro às características literárias que nós podemos observar a partir da leitura. Então, vale destacar o que sobre esse autor? Ele também era um jurista e lança-se na carreira literária com a publicação de poemas e contos. Nesses contos que figuram a obra Os Milagres do Cão Jerônimo, nós observamos várias características completamente diferentes dos demais autores, seja em termos cronológicos, seja em termos contemporâneos. A obra é tida como uma das únicas na literatura brasileira por trabalhar temas completamente surrealistas. E a gente vai ver um pouquinho dessa característica em termos de representação de um imaginário fantasioso, que é o grande motor que envolve esses 15 contos. Numa literatura surrealista, espera-se o quê? Uma ilogicidade, fora da lógica. Analisar essa obra com elementos lógicos é muito mais difícil. Tá? Então, vale lembrar que o maravilhoso, o fantástico, é o elemento principal que permeia esses 15 contos. São narrativas curtas, com pouco mais de 2 páginas, salve uma, o Monge Ásteros, que vai representar para você um contexto maior na hora do desfecho. As demais são narrativas bem curtas e não têm relação umas com as outras, pelo menos relações diretas que possam ser apontadas. Então o leitor deve ficar preocupado em compreender aproximadamente que seria o motor de cada conto, ou seja, a história, o enredo e os elementos que acontecem. Isso, por serem histórias curtinhas, não é muito difícil. Mas uma dica, não pense pela lógica, pois você vai ficar confuso se tentar analisar uma obra surrealista por elementos lógicos. Tá? Então, vamos pensar o seguinte, alguns contos merecem destaque por ter entre eles algumas relações, e aí nós vamos então estipular um pouco dessas relações e contexto. Relações e contexto. O que seria isso? O contexto de um ambiente medieval que favorece a fantasia, e a não surpresa dos personagens pelos acontecimentos que se desenrolam. Então você tem cavalo que voa, no mesmo ambiente você tem pessoas que trabalham ali, preocupadas com observar o cavalo que voa, e sem se espantar com esses elementos. Isso nós chamamos de contos maravilhosos, em que quase todos os personagens, seja o narrador, sejam os outros personagens envolvidos, não estranham os acontecimentos que perpassam as narrativas. Então fica ligadinho principalmente na intertextualidade que o nosso autor vai estabelecer com outros nomes da arte e da literatura. Rainer Maria Rilke é um autor retomado na obra em relação aos seus poemas que incomodam, o narrador de um dos contos. Então, fica ligadinho que o Rainer Maria Rilke é um poeta conhecido dentro do cenário mundial da literatura. Então, pode ser que essa relação seja exigida e cobrada. Outra coisa, fica ligado com Van Gogh, com o seu quadro que faz referência, Uma Noite no Café, em que você tem o personagem que dialoga com a obra. Então, intertextualidades, a narrativa e lógica, a sequência dos contos e a inovação pelo surrealismo são as principais características dessa obra, Os Milagres do Cão Jerônimo, e vai ler
vai estudar, vai analisar, vai revisar e vai fazer exercício. Esse é o caminho que o vestibulando deve seguir. Então, aqui o Pro Floripa deixa para vocês mais umas dicas e nos visite, nos conheça, página Facebook e Instagram Pro Floripa. Valeu, galera!